Fala aí, galera. Depois de muito tempo aí sem gravar, devido a algumas demandas, né? A gente começa a dar prioridades a algumas coisas, trabalho, outras coisas que ocupam mais o tempo e há uma necessidade maior de uma atenção. Então, devido a essa demanda grande aí de tarefas, eu fiquei um tempo aí sem estar gravando, sem trazer nada novo para vocês, mas acredito que daqui para frente a gente consegue alinhar mais o tempo e trazer propostas diferentes para vocês de vídeos novos aí. Espero que vocês estejam bem, né? A gente está finalizando aí mais um ano, um ano bem pesado, bem carregado de situações desagradáveis aí para muitas pessoas, mas espero que o ano de 2022 seja um ano com mais realizações e positividades, ok? Então hoje eu vou trazer para vocês uma estratégia de percepção subjetiva de esforço, né? Como que eu analiso, como que eu consigo observar a percepção subjetiva de esforço do meu aluno, do meu atleta, quando eu tento trabalhar com ele algum objetivo específico dentro do treino. Aqui a gente vai falar sobre o treinamento. Então a gente normalmente trabalha a percepção subjetiva de esforço com a escala de Borg, né? Alguns trabalham a escala de Borg de forma adaptada, né? Que o aluno ou o atleta ele dá a sua condição física ali de como foi o treino, né? Numa escala de 0 a 10, onde 10 é um esforço máximo, né? Onde ele se sentiu muito cansado. E aí, trabalhando em cima disso, você consegue analisar se o seu treino do dia foi de acordo com o seu objetivo, se foi inferior ou superior àquilo que você tinha planejado. Trabalhando com crianças, né, adolescentes com deficiência intelectual, né, eu vejo que essa percepção subjetiva de esforço ela acaba atrapalhando porque ela não me dá um resultado fidedigno sobre aquilo que foi aplicado no treino. Por quê? Vou contar para vocês uma historinha aí, mais ou menos, para vocês entenderem como vem funcionando e como o que vinha acontecendo antes de eu estar criando essa estratégia. Então já chegou o momento de eu passar um treino moderado. Na verdade, a ideia do treino era um treino moderado ali para o aluno. E aí eu perguntar para ele a percepção subjetiva de esforço que ele tinha de 0 a 10, né, mostrando lá os conceitos, né, de cada número. E ele falar, não, foi 10, mas o treino não foi sugerido aquele esforço para chegar a nível 10. Mas por que que você acha que foi 10? Você se cansou muito? Aí ele falou para mim, não foi que eu cansei muito, professor, é que eu achei o treino top, o treino foi muito bom, então eu vou dar 10 aqui. Então existe essa confusão em relação àquela nota que ele dá para o treino. E aí vem trabalhando em cima de ideias, né, de protocolos para tentar entender e tentar mensurar, né, como que está sendo o treino, já que muitas das crianças com deficiência intelectual ele não tem essa percepção, assim, esse feeling de te responder com exatidão como foi a sensação dele ou o esforço dele dentro do treino, né? Então, criamos, né, algumas estratégias, foi pensado também no trabalho de impulsão horizontal, onde você faz a medida da impulsão horizontal no início do treino e depois de todo o treino, aí você faz uma variável na qual você consegue observar a diferença entre os saltos iniciais e os saltos pós-treino, que também gerou algum conflito para mim, porque muitos não estavam conseguindo saltar de maneira correta, então talvez isso também influenciou no desempenho do salto, que também não pode me dar um norte em relação à percepção, né, ou ao cansaço dele durante o treino. Então, venho elaborando algumas ideias, venho trazendo algumas propostas para quê? Para que eu consiga, de certa forma, direcionar individualmente o treino
pensando na condição física desse aluno. Então eu quero um treino trabalhando aí, mais ou menos um treino intenso aí, e eu consigo tirar dele essa precisão que o treino realmente foi intenso, eu vou conseguir equilibrar e elaborar uma abordagem para o próximo treino. E nessa abordagem, né, nessa busca de entender como foi o treino, qual o grau de intensidade o treino foi aplicado sobre esse aluno, já trouxe também para eles uma tabela de percepção subjetiva de esforço, né? Pensando na escala de Borg adaptada, eu trouxe para eles também até emojis, né? No caso, alguns emojis que ele determinava para mim como ele se sentiu no treino. Então, fazendo a variação aqui, né, de 1 ou 2, que ele nem cansou, 3 a 4. Então, muitas vezes, né, essa percepção baseada nos emojis também dava um norte que eu conseguia ter uma percepção básica de como foi o treino para ele. Só que no nosso caso, né, pensando aí nos atletas que treinam, temos atletas que não falam, temos atletas que não têm a oralidade. Então eu perguntar para ele de 0 a 10 quanto foi é muito subjetivo. Pensando nisso, né, eu elaborei uma tabela que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funciona. Uma tabela baseada nas zonas cardíacas. Então pensando o quê? Como que eu vou identificar se o treino foi forte para esse aluno? O corpo dele vai me responder. Então essa resposta em termos de em qual zona cardíaca está sendo trabalhado aquele treino, aquela intensidade de treino ou aquele objetivo, vai me dar um norte se eu consigo aumentar, né? Se eu preciso aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade ou somente aumentar ou diminuir o tempo da pausa. Então, o que eu pensei, né, para essa elaboração, principalmente para os alunos que têm deficiência intelectual? Então, você trabalha em cima das características de cada aluno, né? Então, eu penso ali na frequência cardíaca máxima, utilizei, né, o protocolo de Tanaka para trabalhar essa parte de percepção aí de frequência cardíaca máxima. Então, em cima da frequência cardíaca máxima dele, eu vou determinar quanto que eu vou aplicar de estímulo para eu tentar chegar numa zona cardíaca ali proposta anteriormente, né? Pensando aí no treino específico. Então, para vocês terem uma ideia, antes de mostrar para vocês essa tabela que eu fiz, dá-se o estímulo, então eu estimulo o aluno, faço lá um estímulo para ele. Após o estímulo, que vai determinar aí um tempo, seja de 1 minuto ou mais de 1 minuto ou até um pouco menos, eu vou e faço a aferição da frequência cardíaca dele, ali exatamente no final do estímulo, então no ápice do cansaço. Com essa aferição de frequência cardíaca, eu consigo perceber em qual zona cardíaca ele está ali após o estímulo. Então vamos pensar assim, se eu quero que o aluno trabalhe ali em Z4 e nesse estímulo ele está em Z5, eu tenho duas opções. Ou eu diminuo, né, a intensidade do estímulo, dependendo aí as variações que você vai utilizar, ou eu diminuo, aumento a pausa para ele e no próximo estímulo eu tento trabalhar dentro da zona da Z4 ali que eu quero fazer com ele. Quero trabalhar sempre lá em Z5, né? Quero trabalhar só em Z5, ali de 90% a 100% da frequência cardíaca máxima. Eu preciso entender, né, o tempo que ele demora para chegar em Z5 nesse estímulo e o quanto de tempo que ele demora para voltar ali próximo de Z2, no máximo ali um Z3, para eu tentar dar um estímulo novo. E aí ele vai me respondendo. Então essa foi uma estratégia que eu criei, que a gente pode pensar em variações aí de acordo com o que você tem planejado.
No meu caso, hoje a gente trabalha num espaço limitado, né, na quadra, e esse espaço ele é um pouco mais restrito em condição de você trabalhar com ele uma coisa mais um intervalado aí com um tempo maior de descanso. Então a ideia é estímulos bem fortes, porque o espaço que a gente tem não é um espaço adequado para pensando aí num treino de corrida. Então dá-se o pico ali de 1 minuto e meio ali, dependendo do estímulo, com mudança de direção, aceleração, né? E após os comandos, e após esse término de, vamos pensar em um circuito, após o término desse circuito, é feita essa aferição e a gente identifica em que zona cardíaca ele está. Então essa foi a metodologia, foi a ideia, a estratégia que eu tive para trabalhar a percepção subjetiva de esforço deles e em cima disso ir ajustando para cada aluno como vai ser trabalhado os próximos treinos. Então deu certo porque eu percebi realmente que o aluno que realizava, por exemplo, o estímulo de um treino intervalado lá mais rápido do que o outro, automaticamente a sua frequência subia, né? Esse aluno que não demonstrava tanta intensidade na execução do estímulo, ele tinha um tempo menor de recuperação, então ele conseguia recuperar mais rápido, e aí eu vou diminuindo esse tempo cada vez mais e tentando fazer com que ele acelere ou aumente mais a sua intensidade dentro do estímulo proposto, para que ele consiga chegar ali no objetivo que foi proposto inicialmente. Eu quero trabalhar em Z4, então vamos buscar o Z4 em cima desses estímulos. E fica uma resposta fisiológica, né? Sabemos que frequência cardíaca nem sempre é uma análise 100% precisa, mas consegue me nortear para eu conseguir fazer um planejamento de treino específico para cada aluno e eu vou me direcionando em cima disso. Então, essa planilha que eu vou mostrar para vocês, ela tem me dado um norte. Espero que vocês vendo e entendendo a proposta dessa planilha, vocês consigam entender a finalidade de percepção subjetiva de esforço um pouco mais concreta. Por quê? Quando a gente pergunta para um aluno que tem uma deficiência intelectual, então o entendimento dele de algumas coisas é um pouco mais restrito, um pouco mais difícil, ele não vai conseguir te dar uma resposta fidedigna baseado numa, por exemplo, aí o que a gente utiliza muito é a escala de Borg. Então ele vai falar, fiquei em 6, que nem teve caso de aluno que estava extenuado, cansado, quanto foi? Não cansei não, estou em 2. Mas você via nitidamente que na própria execução do movimento que começou a perder a eficiência e ele finaliza falando que teve um cansaço aí pensando em 2, né? Então, talvez para não perder, né, o fato de eu não me canso, enfim, a gente não sabe o que passa na cabeça, mas essa percepção subjetiva baseada na frequência cardíaca, voltado nas zonas cardíacas, tem feito com que eu tivesse um norte muito bom em cima do que é estimulado para os meus alunos. Vou trazer para vocês agora a planilha, né, e eu vou falar um pouquinho da ideia, juntamente vocês visualizando a planilha, e aí a gente vai batendo mais um papo aí. Fechou? Valeu! Então, galera, aqui ó, cheguei para vocês aqui com a planilha de cálculo, né, para trabalhar em cima das zonas cardíacas, igual eu tinha falado anteriormente. Então aqui eu tenho o nome dos atletas, né, aqui as datas de nascimento. Então a fórmula feita aqui, ó, fórmula de Tanaka, relacionando aqui a frequência cardíaca máxima de cada um. Então aqui são os estímulos. Então a minha ideia de estímulo foi trabalhar em cima de, a princípio aqui, 4 estímulos e observar em cada estímulo quanto que ele me deu em qual zona cardíaca ele está trabalhando. Então como está zerado aqui, ó, todos zerado, então essa zona cardíaca automaticamente entra aqui em Z1.
Então o que eu fiz? Eu montei essa tabela de cálculo automático da frequência cardíaca e ela já gera o valor aqui para a planilha da zona cardíaca. Então, por exemplo, como que eu venho trabalhando com eles? Então eu vou aferir a frequência deles por 15 segundos. Então essa multiplicação, né, seria a multiplicação por 4 para dar os 60, né? 60 segundos, que aí você vai conseguir identificar quantos que ele tem de batimento por minuto. Então, por exemplo, aqui, ó, o atleta Arilson. Então, eu dei o estímulo, né, o primeiro estímulo dele aqui, e após o estímulo, no pico máximo de cansaço dele, ou ao final do estímulo, todo o exercício que foi proposto, ele me deu, por exemplo, 30 batimentos, né? A marcação por 15 segundos. Então, automaticamente, ó, 30 segundos, 30 batimentos. Ele trabalhou aqui, ó, ele entrou em 120 batimentos. Automaticamente, ele veio aqui no primeiro estímulo, trabalhou em Z1, Z2. Então, se o meu objetivo era trabalhar em Z2, eu consigo manter em cima disso o estímulo que eu propus. Caso contrário, não seja, né, o Z2 o meu objetivo, na segunda série aqui de estímulo, ou eu posso diminuir essa pausa, se eu tenho uma pausa programada aqui, uma pausa, por exemplo, uma pausa de 2 minutos parado, eu posso, deu Z2, eu posso pedir para ele ficar em 2 minutos ativo, com trote, algum estímulo, e novamente dar o estímulo para a segunda série do exercício proposto aí. Então vamos supor que na segunda série esse batimento dele aqui foi, sei lá, 50, né? Aí eu vou multiplicar por 4, que seria 50 em 15 segundos. Observa, a frequência cardíaca dele veio para 200, então já passou da máxima, e ele entrou em Z5. Então o que eu entendo aqui, quando ele veio para Z5? O estímulo foi mais alto, né? Então ele entrou em Z5. Como que eu organizo esse Z5 aqui para que ele tente trabalhar em cima do que eu pedi ou do que eu tenho de objetivo para esse atleta? Eu aumento a pausa, posso aumentar a pausa, né? Então ele fez aqui uma pausa ativa, né? Ele fez uma pausa trotando. Então aqui eu posso pedir para ele fazer uma pausa parado, né? Com os mesmos 2 minutos e vou estimular novamente na terceira série. Então vamos supor que na terceira série ele chegou aqui a 45, né, batimentos em 15 segundos. Depois do estímulo que foi aplicado, ele chegou a 45. Então vamos ver que zona que ele entrou. Ele continua na Z5. Então aumento o tempo de pausa para que ele consiga chegar aqui em Z4. Então, por exemplo, na quarta série de estímulo, ele chegou a 40 aqui, por exemplo. Ele entrou em Z4. Então, eu entendo que se eu aumentei a pausa dele, por exemplo, de 2 minutos, eu aumento a pausa dele para 3 minutos e ele chegou em Z4, com o mesmo estímulo, com o mesmo exercício que ele fez aqui no primeiro, então eu vou começar a trabalhar com ele, né, esse tipo de pausa para que ele consiga trabalhar em cima da Z4 aqui dele, dentro dos estímulos que eu vou propor para ele. Então a ideia, né, subjetiva seria identificar quanto que o meu estímulo levou à frequência cardíaca desse atleta, desse aluno. E aí eu vou trabalhando em cima disso dentro de cada treino para que eu possa ajustar as intensidades aí, né? Às vezes até mesmo um pouco de volume para que eu consiga trabalhar e conseguir de uma certa forma ajustar, né, de forma individualizada aí o treino dessas crianças aqui, pensando principalmente que a percepção subjetiva de esforço aí baseada na escala de Borg, ali onde ele vai falar de 0 a 10, né, a escala de Borg adaptada de 0 a 10, o cansaço dele pode ser que seja subjetivo demais e não seja fidedigno. Agora, trabalhando aqui em zonas cardíacas, eu consigo ter
uma noção, né, uma percepção mais real do que simplesmente ele falar, ó, estou cansado, não estou cansado, que vai determinar muito a questão aqui da intensidade de treino do exercício, e aí você vai saber se ele fez bem feito ou se ele fez um migué, e quando ele deu um migué aqui na primeira, a gente estimula mais na segunda até chegar onde é o nosso objetivo. Então, galera, essa é a ideia da planilha. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, né, em relação ao que foi trabalhado, como foi as ideias, né, em relação a isso aí. Se você também tiver alguma ideia, deixa nos comentários, né, fala um pouquinho para mim o que você achou dessa estratégia de trabalhar com os alunos dessa forma. Você consegue planejar melhor seu treino, consegue também direcionar melhor o que você vai cobrar de cada aluno, para você não forçar demais com um e forçar de menos com o outro, e também entender um pouquinho se ele realmente teve intensidade no que foi proposto. Então fica aí para vocês essa estratégia de observação, né, de percepção subjetiva de esforço aí, baseado nas zonas cardíacas aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que vai fortalecer demais. Espero estar vindo em breve aí com novos vídeos para vocês. Valeu, grande abraço, tamo junto. Fui!